Mas muitos olhares já estão voltados em 2026, apesar de nós estarmos em 2025. O governador de Goiás, por exemplo, Ronaldo Caiado, anunciou nas redes sociais que pretende concorrer à presidência da República no ano que vem. A Luciana Verdolim tem todas as informações ao vivo para a gente. Luciana, boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde a todos. Olha, o lançamento da pré-candidatura de Caiado está prevista para o dia 4 de abril. Ele fez o anúncio pelas redes sociais e disse para as pessoas marcarem a data, confirmarem aí que vão acompanhar 4 de abril, 9 horas da manhã, lá no Centro de Convenções de Salvador. Caiado, desde sempre, vem sinalizando a intenção, de concorrer à presidência da República, tem se colocado aí como um contraponto à política do atual presidente da República, mesmo antes da gente começar a falar de campanha, à presidência. Caiado, lá no início do governo Lula, já se colocava como uma possibilidade, inclusive com outros governadores, como o de Minas Gerais, Romeu Zema, que também gostaria de sair candidato à presidência, mas já deixou mais claro que pretende mesmo se candidatar ao Senado. Tem também sempre um nome muito lembrado, o do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que também, pelo menos por enquanto, desconversa, e o ex-presidente Jair Bolsonaro insiste que pretende ser candidato à presidência, apesar de estar inelegível. No partido de Ronaldo Caiado, o União Brasil, a gente tem 3 ministros de Estado e isso pode complicar a situação do partido agora durante as negociações da reforma ministerial. Vale lembrar que o União Brasil tem o ministro do Turismo, Celso Sabino, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, que apesar de não ser filiado à União Brasil, ele foi indicado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então aí, no quebra-cabeça, no xadrez aqui da reforma ministerial, da política brasileira, mais um ponto que vai causar aí talvez discordâncias e causar algum tipo de ruído junto ao Palácio do Planalto. Entre os governistas, o presidente Lula desconversa quando perguntado sobre a campanha presidencial do ano que vem. Ele não diz que vai ser candidato, mas também não nega a possibilidade, deixando bem claro, no entanto, que precisa seguir com o governo, precisa entregar tudo que prometeu da campanha. Mas em certo momento ele até demonstrou, foi perguntado logo depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ia concorrer, apesar de todo o processo que ele tem enfrentado, e o Lula afirmando que venceria ele outra vez. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília, muito obrigado pelas suas informações. Quero continuar repercutindo esse assunto, porque são vários ângulos que a gente deve observar, O momento do anúncio do Caiado, que inclusive teve uma rusga com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que ele, nesse momento que o ex-presidente Jair Bolsonaro está um pouco mais enfraquecido diante da denúncia sobre uma possibilidade de golpe de Estado, ele anunciando e se colocando como o nome da direita, já começa a ganhar força, mas tem também a outra ótica sobre o Gustavo Lima, enfim, diferentes contextos, mas eu quero começar perguntando sobre esse momento do anúncio do Caiado, Segré. Eu participei, David, quando ele fez o lançamento da sua pré-candidatura. Foi um almoço em que ele mencionou que ele tinha que sair na dianteira porque ele tinha, em Goiás, apenas 4 milhões de eleitores. E muita gente no país não conhecia quem era Caiado. Mesmo com a sua trajetória política, não é uma personalidade da política que tenha uma divulgação a nível nacional. Esse foi o motivo pelo qual ele saía na dianteira. Aí depois ele brigou com Bolsonaro, mas brigas na política são muito comuns e às vezes duram muito pouco tempo. Claro, o Centrão está de olho se o Bolsonaro será ou não candidato, se ele voltará a ser elegível ou manterá a sua inelegibilidade. E é esse Centrão que disputa com vários pré-candidatos. Ratinho Júnior, em Paraná, Eduardo Leite, eventualmente, de Rio Grande do Sul, Zema, em Minas Gerais, Caiado, em Goiás, e poderão aparecer alguns outros. E é esse Centrão que deveria ter, ou poderia ter a força no Congresso para tirar essa inelegibilidade. Mas quem se beneficiaria mais se o Bolsonaro for candidato? O Partido dos Trabalhadores, o próprio presidente Lula, porque voltaria essa polarização da política. Mas o PT não pode favorecer a tendência de ser elegível de novo o próprio Bolsonaro. Então, o bolo está com um monte de ingredientes muito interessantes, mas está essa resolução na mão do Congresso. Se mudar
a quantidade de tempo de inelegibilidade na ficha limpa, de 8 para 2 anos, ou se terá algum desfecho em termos do TSE ou do STF. Falta muito mesmo assim. Mas também tem uma questão que o Caiado ele é muito próximo do Gustavo Lima, até no aniversário do Gustavo Lima na Grécia ele esteve presente, tiraram fotos juntos, e o Gustavo Lima não nega que tem a intenção sim de se tornar candidato à presidência da República em 2026. Como é que fica essa questão? Será que é uma jogada de marketing também para depois o Gustavo Lima oferecer apoio a Caiado? Provavelmente sim, ou eventualmente o próprio Gustavo Lima vai ir como candidato ao Senado, levando muitos votos para essa posição. Devemos lembrar que há muitos anos atrás, década de 1980, 90, o Silvio Santos era pré-candidato também. Luciano Huck, há pouco tempo, também colocou seu nome. Mas isso depois derrete. A possibilidade de uma pessoa de muito renome nacional, mas não vinculado com a política, vingar para ser um político de renome, já não é tão fácil, porque ninguém conhece quais são as propostas. E a pessoa identifica o nome, por exemplo, de Gustavo Lima, uma pessoa muito famosa, de muita trajetória, na música, não na política. Mas, na hora de captar votos, de qualquer coisa é bem-vinda. Então, muito provavelmente teremos um Gustavo Lima como candidato a alguma coisa e o Caiado pode se aproveitar se isso for possível. Agora, nesse mesmo almoço, David, eu lembro de ter ouvido o Caiado indicando que Tarcísio, Sema, Ratinho Júnior e Leite e eles estariam esperando mais próximo das eleições quem mediria melhor nas pesquisas. E ele levaria todo o apoio do outro. Então, falta muito ainda para definir quem será essa pessoa e tudo poderá mudar se no final da corrida o Bolsonaro volta a ser candidato. E nesse xadrez todo, né, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele é a opção A, B, C, D, ou seja, o alfabeto inteiro, por enquanto, mesmo com esse processo que ele está enfrentando agora. Vamos seguir acompanhando, Segré.